Olá, tudo bem? Graça e paz, sejam bem-vindos em mais um podcast aqui do nosso canal. Deus abençoe poderosamente sua vida. E hoje nós temos mais um convidado, mais um podcast, Pastor Hélio, Graça e Paz, tudo bem? Sim. Hoje nós estamos recebendo aqui um teólogo, missionário, militar, pastor, locutor e tantas outras coisas. 1001 utilidade, né? 1001 utilidades. Daniel Alves, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Deus Prazer abençoe estar aqui com a sua vocês. vida, o seu ministério. Eu achava que era um baiano gaúcho, pastor Hélio. É. É um paulista gaúcho, então, né? Paulista, baiano, gaúcho. Paulista que viveu na Bahia e que agora está morando no Rio Grande do Sul há bastante tempo. Mas o Rio Grande do Sul está no coração. Com certeza. A gente percebe, né? O amor pelo Rio Grande do Sul. Deus nos enviou para lá. Eu tenho plena convicção disso. Nunca esperei que fosse morar no Rio Grande do Sul, Ah, é? mas Deus orientou todas as coisas para que a gente acabasse indo para lá através da Força Aérea. Certo. E assim temos trabalhado lá já ao longo de 15 anos. A sua conversão, como você nos contou, foi aos 17 anos. Isso. Em 95 me 95. converti. Eu tinha 17 anos, lá no interior da Bahia. Foi lá na Bahia. Isso. Como é o presbiterianismo na Bahia, pastor? Olha, é muito antigo. A minha igreja está fazendo, minha igreja de origem, Campo Formoso, está fazendo 100 anos. Parecido 100 com a anos. sua aqui, que já está quase chegando lá. A nossa né? está quase lá. Então, 100 anos. E 100 anos de organizada, ela é anterior a isso. Né? Então, a igreja ela deu base ao próprio crescimento da cidade. Então, pessoas ilustres da própria igreja fizeram parte da história da cidade. Que legal. Tanto que algumas pessoas conhecem lá a igreja de Dr. Regis, que foi um prefeito, que era um presbítero da igreja. Então, a igreja tem um colégio também, está fazendo 70 anos agora, 75, 80 anos mais ou menos. Colégio antigo também, colégio referência naquela região. Que bom. Então, foi lá que eu comecei meus primeiros passos na fé. E o seu chamado ao ministério? Pois é, também se deu lá. Primeiro, minha mulher, que me evangelizou, era de lá, da igreja. Então, me converti lá, a gente até brinca que ela me evangelizou, ganhou alma para Jesus, como a gente diz, né? Louvado E seja Deus. E ficou com o corpo para ela de brinde. Ó, Mas lá eu me converti, lá eu me batizei, lá eu comecei a trabalhar. Tinha ela e outras pessoas na igreja como referenciais de jovens comprometidos. E Deus já começou a trabalhar no meu coração um chamado. Nos casamos lá e comecei, desde que eu me batizei, já está começando a trabalhar com jovens da igreja. Logo depois que eu disse que eu queria servir, não sabia se era para ser pastor, para ser evangelista, eu queria servir. E o conselho, então, nós vamos lhe dar um trabalho para você fazer. Me deram uma congregação, trabalhava com jovens, congregação, e assim desenvolvemos os primeiros passos uma lá. paixão pela obra. Sim, com certeza. Aquela coisa, né? Vivia no mundo perdido. Depois que eu me converti, eu queria compartilhar o evangelho com todo mundo. Com todos os velhos bênção. amigos, com toda a turma antes. E foi uma experiência muito gratificante. E essa paixão continua, hein, pastor? Olha, eu oro a Deus para que Deus nunca deixe apagar no meu coração Amém. um amor por Ele e por sua obra. Eu vejo assim, ó, de 95 para cá, não fez nem as contas aqui quanto tempo dá. Mas vai dar o que aí? Uns 28 anos, mais ou menos. 29 anos. 28 anos de convertido. E ao longo desses anos, eu pude servir. Eu posso olhar para trás e dizer que o Senhor esteve comigo, me guiando esse tempo inteiro. E tudo que eu peço é que Ele mantenha essa chama acesa em meu Amém. coração. Porque, infelizmente, nem todo mundo fica assim. Muitas vezes começa, desvia, afasta. Graças a Deus, ao longo desses anos, temos caminhado e Deus tem nos sustentado Glória a Deus no por trabalho isso. dele. Pastor Hélio, a segunda vez o pastor Daniel Alves aqui na nossa Sim. igreja, né? Sim. O pastor veio aqui, me parece, em 2019. Nós fizemos uma conferência missionária, né, pastor? E o aniversário da igreja também. A igreja fazia 89 anos, na verdade, né? Acho que foi isso. E a gente tem caminhado junto, né, pastor, com a SAF aí. Ele também é secretário sinodal, né? E a gente se encontra por aí. Enfim, tem sido uma alegria poder compartilhar, aprender, andar junto aí com esse
cidadão, né? Isso aí é teologia reformada pura, né? Pura, pura. Né? Pureza total na teologia Nós reformada. tivemos uma aula, né? Verdade. Pastor, eu quero dizer algo bem sincero mesmo. A gente lê muitos relatos sobre Calvino, mas hoje eu aprendi muito mais em pouco tempo. Sim. De forma resumida, aprendi muito sobre Calvino, John Knox. Sim. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica, né? A vida desses homens, pastor Daniel. É verdade. São os nossos referenciais. A gente costuma falar sempre de Lutero, que fixou as suas 95 teses, Exato. a história de Lutero, a reforma na Alemanha. E parafraseando um professor meu, o reverendo Wilson Santana, ele dizia assim: Lutero foi como uma lua que brilhou numa noite de trevas, porque tanto que historicamente conhecido como período antes da Reforma como período das trevas. Né? E depois, aí ele dizia assim: Lutero foi como uma lua que brilhou numa noite de trevas, mas Calvino foi como um sol que brilhou ao meio-dia. Louvado Querendo seja dizer Deus. da influência dele, que foi muito mais abrangente, né? Lutero tem sua significação, tem seu empenho, mas a Reforma Protestante ela tem um avanço muito maior a partir de Calvino e da influência do pensamento reformado. E a sistematização da doutrina, Exato. da palavra de Deus. Calvino é considerado o primeiro sistematizador da teologia, né? Porque a sua obra mais clássica, que é As Institutas, foi considerada, por exemplo, como a Suma Teológica. Um jovem de Deus. Exatamente. Porque ele era bem jovem quando... Jovem e muito dedicado. Deus prepara as pessoas certas para o serviço certo, né? Pegou aquele homem, preparou ele, primeiro se formando em Direito, depois na teologia, dali ele vê a veia hermenêutica dele muito sério, compromisso em interpretar o texto bíblico. Calvino, nós temos mais de 500 anos de Calvino, mas nós não deixamos de lê-lo, de considerar, e a gente percebe que é extremamente atual, porque ele não escreveu alguma coisa para ser vencida. Ele escreveu algo, fruto de trabalho algo de sério. Deus mesmo. Exato. Ele foi uma pessoa que Deus preparou no tempo e no espaço para fazer algo importante, resgatando sua igreja, que estava numa decadência, né, no período da Reforma. Agora, voltando um pouco para o seu ministério, o seu trabalho no Rio Grande do Sul, hoje de manhã, pastor, ele nos contou ali sobre a realidade do evangelho no seu estado. Conte-nos um pouquinho. Certo. Só um pouquinho antes, você tinha me perguntado como foi o chamado, a vocação. Ah, é verdade. Então, exato. só para poder chegar no Rio Grande do Sul. Então, eu me converti, me casei lá em Campo Formoso. Meu primeiro filho nasceu lá, foi batizado lá. Meu primeiro trabalho experimental foi lá. E a igreja de Campo Formoso me enviou ao presbitério, o presbitério mandou para São Paulo. São Paulo me formei, depois voltei para a Bahia de novo, para o mesmo presbitério, onde pastorei 5 anos. E lá, quando eu estava já no último ano da igreja, foi que me apareceu a oportunidade de servir ao país através das Forças Armadas, porque havia um concurso para pastores. Você é militar? Sou militar. Militar da Força Aérea. E abri o concurso da Força Aérea para pastores trabalharem como capelães. Que legal. Eu vi isso no site da IPB, porque um pastor que já é capelão do Exército de Brasília, ele pediu para botar o aviso lá. A Força Aérea abriu concurso para capelães pastores e os pastores presbiterianos não podem perder. Aí eu cliquei, achei interessante, me preparei, eram 2 vagas apenas, eu falei, vamos tentar ver o que dá, né? E fiquei em 4º lugar, acabei passando. Na fase eliminatória, os outros 2 acabaram caindo, eu fiquei na vaga, mas eu não sabia para onde eu ia. Por isso que eu estou dizendo, o Rio Grande do Sul surge como algo totalmente providente de Deus, nunca foi minha intenção ir ao Sul. Na verdade, eu até pensava assim, talvez vamos mandar para Salvador, que era mais longe, né? Ali de onde eu estava bem no interior, Campo Formoso é mais no interior, mas a Força Aérea, então, na conclusão do curso, me falou, você vai para o Rio Grande do Sul. Então eu cheguei lá, peguei uma realidade difícil e começamos então o trabalho no quartel, mas presbiteriano que é presbiteriano não vive só de quartel, né? Então procurei logo as igrejas. Pouquíssimas. Em 1 mês eu já tinha conhecido todas as igrejas da região metropolitana. E aí eu achava até que eu ia ser uma espécie de pastor freelance.
que hoje eu estou aqui, quem sabe o pastor Hélio viaja, se fosse assim o caso, né? Aham. Aí ele fala, você pode me substituir? Aí eu pregava aqui, eu pensei que eu ia ficar assim. Mas com 3 Um meses... ministério itinerante? quase que isso, assim, porque eu ia estar no quartel Uhum. e os fins de semana livres, então eu imaginei que... Mas aí o presbitério se reuniu e falou, nós estamos precisando de sua ajuda para um campo. Eu falei, eu já vi que as igrejas estão aqui, num raio de até 200 quilômetros, eu me aventuro aí. E eles falaram, não, nós precisamos de alguém em Canoas. Então foi aí que nós começamos um trabalho de revitalização do trabalho lá, que tinha fechado. A igreja estava se reabrindo. Graças a Deus havia um pastor jubilado lá que começou a abrir a igreja de novo e atrair pessoas. E o presbitério então me convidou nesse período para que eu pudesse trabalhar ali. E nós começamos então um trabalho em Canoas. E eu pensava que ia ser só em Canoas. Deus vai nos usando depois para a gente ampliar um pouco mais esse leque e trabalhar na plantação de igrejas pelo estado. Então a nossa igreja ali, com 1 ano e meio, mais ou menos, a gente conseguiu já organizar a igreja, deixar um conselho estabelecido, dizer, ó, vocês agora têm condições de caminharem sozinhos. Se eu for transferido pela Força Aérea, já deixei minha parcela de contribuição. Não fui transferido e o conselho falou, a gente quer que o senhor continue. Mesmo trabalhando dentro do quartel, mas queremos que o senhor continue. Nessa eu estou há 15 anos lá. E continua, né? Continuo na mesma igreja, em Aham. Canoas. Canoas. A partir de Canoas, falou de Calvino, né? Comecei a estudar aquilo lá e os assessoramentos de colegas. Eu pensava assim, depois que eu organizar Canoas, vou deixar a igreja e vou começar uma outra em outro lugar. Quando concluir esse aqui, eu boto um pastor aqui e vou para outro lugar. Concluindo aqui, eu vou para outro lugar. E alguém um dia me alertou para isso. Por que você não faz de Canoas uma igreja central para que a partir dela a gente possa plantar outras igrejas? Inclusive esse é o exemplo do que Calvino fez em Genebra. Ele foi para Genebra, desenvolveu o trabalho lá e ele fez dali um centro onde ele acolhia pessoas de vários lugares. Essas pessoas se formavam aos pés de Calvino e O depois próprio voltavam. John Knox. Exato, como foi o caso do próprio John Knox, e levou a fé reformada para a Escócia, revolucionou o seu país e assim muitos pastores foram transformando o mundo. Então a gente começou a fazer isso também, da igreja de Canoas, como se fosse um celeiro para que a partir dela pudéssemos ir para outras cidades, para outros campos, para a plantação de novos trabalhos, né? E começamos anualmente, fizemos uma proposta no conselho, um planejamento estratégico de plantar 10 novas igrejas em 10 anos. Graças a Deus já até passamos desse número. Que bênção. Não organizar, porque organizar aí pode ser que seja rápido, pode ser que seja menos tempo. Isso varia muito de realidade para realidade e do Senhor que converte os corações e prepara as coisas, né? Mas a gente tem desenvolvido esse trabalho de plantação de igreja, iniciar trabalhos numa região inóspita, num certo sentido, uma região mais carente do evangelho no nosso país. Rio Grande do Sul. Os índices hoje do Rio Grande do Sul, só para ter ideia, por exemplo, a cidade como essa aqui de Baiti, tem quantos mil habitantes aqui? Uns 30 mil, mais ou 30 menos. mil, 30 mil 32, habitantes, né? Para exagerar. Então veja, uma igreja, 30 mil habitantes, tem 3 igrejas fortes, com boa estrutura, com crentes bem inseridos na sociedade. A minha cidade de Canoas tem 350 mil habitantes, tem uma igreja só, nova. Esse mês de novembro é aniversário da igreja, da sua primeira organização, que eu conto aquela primeira data, né? Na verdade, eu estou até numa crise, porque eu falo, quando é que a gente conta o aniversário da igreja? É quando organiza, e se ela desfaz e reorganiza? Reseta e começa dali? Ou a gente marca quando inaugurou a congregação, ou a gente marca quando for o primeiro culto. Então, nessa eu acabo celebrando todas essas datas. A gente comemora 65 anos, 63 anos do primeiro culto presbiteriano que teve em Canoas. Depois a gente comemora o dia que inaugurou o primeiro prédio, agora é congregação mesmo. Depois, em 99, quando a gente organizou a igreja. E em 2010, quando nós reorganizamos a igreja. Então é um trabalho que é árduo, mas graças a Deus o Senhor mantém aberta a sua igreja como uma testemunha naquele lugar. Então a gente louva a Deus por isso, né? Glória a Deus, né, pastor Hélio? Com certeza, Júlio. Que trabalho fantástico. Sim. E a mão de Deus guiando, dirigindo, né, pastor? Porque sem Deus a gente nada faz, nada podemos fazer. Eu tenho certeza de que Deus me enviou para lá. E por que eu digo isso? Nem nenhuma pretensão pessoal.
Porque eu nunca pensei para o Rio Grande do Sul. Eu entrei na Força Aérea pensando em servir a igreja. Eu falei, se precisa ter alguma denominação dentro do poder público para representar os evangélicos, que seja um presbiteriano. Me esforcei, passei e estou lá. Eu sou um missionário da IPB dentro das Forças Armadas. Que bênção. Mas, além disso, eu vejo que Deus, em sua soberania, usou a Força Aérea para que eu estivesse naquela cidade e trabalhasse ali tanto a igreja local como projetos para a plantação de igreja em outras cidades, funcionar como liderança também do presbitério e do sínodo, porque essas organizações são importantes também para consolidar o trabalho em qualquer região. E nós estamos aí, correndo de um lado para o outro, andando para lá e para cá. Antigamente os missionários andavam no lombo do jumento, né? Quando eu entro no meu carro, eu falo, vamos, meu jumento velho. Porque hoje em dia não é de jumento, mas o carro acaba sendo um jumento da gente. E a gente acaba viajando, conhecendo campos, tudo mais. Meu carro, que eu estou há alguns anos, né? Eu comprei ele para fazer essas viagens mais longas. Eu me lembro que tinha 170 mil rodados já. Já era assim. Mas agora ele está quase chegando a 500 mil. E tá firme lá. Tá firme. Glória a Deus, né? Mas o jumento que vai morrendo, vai se acabando ali assim, vai servindo ao Senhor também naquelas regiões. E é interessante que parece, o pastor Hélio, que o pastor Daniel Alves assim, quem não conhece ele, não sabe da história dele, acha que é gaúcho mesmo, né? Mas capaz que não, che. Mas bem capaz. Ah, é? Tá pensando que eu sou de onde? Tá vendo? Eu acho interessante sim, Júlio, porque eu estava pensando nisso quando fui para Londrina para te apanhar lá. Nós temos trazido aqui ao longo de 7 anos só feras, né? Graças a Deus. Só feras, né? E nós trouxemos algumas pessoas assim, muito queridas, né? O Daniel é um deles, né? Tanto é que é pela segunda vez, né? Eu já ia dizer que o senhor escolheu mal, então, né? Tava trazendo só fera, me trouxe. Então... Não. É porque houve uma química, pastor, sabe? É eu verdade. acho que essa é a coisa mais bacana, né? Uhum. Porque nós já trouxemos pessoas aqui, né? Fantásticas, excelentes, sem citar nomes, né? Para não evitar conflitos, né? Problemas, né? Mas, assim, celebridades, sabe? Que nós somos uma igreja simples, pessoas simples. Você aprendeu aí, viu aí como é que é. São todos, maioria sitiantes, né? Pecuaristas, né? E nós temos uma vida muito simples, na verdade. E não combina, na verdade, celebridade aqui, né? Então, na verdade, o Daniel foi uma dessas pessoas que houve uma química, né? Talvez pela questão da SAF, da aproximação. Nós conhecemos o Daniel em Gramado, né? Isso. No encontro... Congresso Nacional, exatamente, né? E nós já nos mobilizamos ali, né? Para trazê-lo para cá na época. E aí deu certo, foi aquela coisa gostosa, né? E agora era para ter uma outra pessoa com a gente, de repente não deu certo, e o Daniel veio. Então, e a PUF ficou feliz, pastor, porque aí você percebe claramente como a igreja gosta, né? Do personagem, né? O conselho ficou feliz, alguns membros da igreja ficaram empolgados com a possibilidade. Então, eu acho que isso que é importante, né? Sem dúvida. Porque a gente procura trazer sempre alguma coisa que venha agregar, né? Sim. Sempre, né? Eu brinco com eles que às vezes eu trago pica-fumo para cá, né? Quando é situações normais, né? Que é para eles valorizarem aquilo que eles têm, né? Não é o seu caso, evidentemente, né? É um caso de outros aí que eu brinco, né? Uma vez trouxe o pastor Wagner, né? Foi uma benção o Wagner aqui, né? Exato. Um colega meu de seminário, né? Eu fui pregar na igreja dele. Eu falei, então, Wagner, vamos acertar para você ir lá comigo, ficar um dia lá, tal, falar com os homens, fica no final tal. Eu falei, lá é o seguinte, eu uso uma tática, eu só levo pica-fumo, que é para o pessoal valorizar aqui que ele tem. Eu também uso a mesma tática que ele falou para mim. Né? Então, ele falou isso. Pancada não dói, né? Então, assim, né? Mas realmente o pastor Daniel é especial para a gente, sim, com certeza. Sem dúvida. E a Cíntia também, muito querida, né? Sim. A Cíntia é ótima, tem uma ligação. Hoje ela ficou sabendo que o pastor Dário é um fã dela, né? Uhum. Fica assistindo os programas dela aí e tal, né? Então é interessante. Mas é importantíssimo. A pastor Daniel com a gente aqui teve uma química bem bacana nessa história, né? E as estratégias, pastor?
que você tenha para o Rio Grande do Sul, para sua cidade, para a região. O senhor nos falou muita coisa interessante hoje, né, a respeito de plantação de igreja. O que eu fiz lá foi o seguinte, eu acredito que planejamento não é errado, é esperado. Embora a gente sabe que a resposta certa vem sempre do Senhor. Isso. A gente planeja, pode ser que a gente precise adequar. Muita coisa a gente planejou e não executou. E coisas que nós não planejamos, acabamos fazendo. Mas a gente tem que ter uma linha. Sim. Ainda que ela, de vez em quando, dê uma... Você tem que ter algumas coisas que são referenciais, você não muda, e algumas coisas que são objetivos mais específicos para você alcançar. Quando eu comecei lá no Rio Grande do Sul, eu já tinha iniciado meu mestrado. Ainda na Bahia, eu estava no início. Quando eu fui para lá, vi a realidade, eu falei, vou concentrar meus estudos para favorecer a região. E no meu trabalho de mestrado, então, eu procurei trabalhar sobre a pregação no contexto transcultural. Porque o Rio Grande do Sul, embora o Brasil, ele é transcultural. Fala a mesma língua, mas é outra cultura. E eu sei que todo estado tem uma cultura diferente. Verdade. Mas, por exemplo, você vai para São Paulo, você vai para o Rio, você vai ver o sotaque diferente de um do outro. Os mas dialetos. é mais parecido. Você pega um nordestino, você pega o cara do norte, você pega alguém do sudeste, mas inclusive do sul também, aqui como, por exemplo, o Paraná. Vai caminhar tranquilo. Agora, o Rio Grande do Sul é diferente, rapaz. É um negócio fora de série. E aí eu comecei a estudar a importância de trabalhar questões culturais também. Então, minha tese foi sobre pregação reformada no contexto transcultural, com estudo de caso no Rio Grande do Sul. Como a gente pode abordar para alcançar o pessoal de lá? E aí eu fiz um estudo baseado em João 4, que eu mostro como Jesus abordou a mulher samaritana, era outra cultura, né? Judeu e samaritano, e uma cultura hostil, porque um não gostava do outro. Sim. E Jesus quebra todas essas barreiras e evangeliza aquela mulher, e vários samaritanos se convertem em contato com Jesus. Então Jesus é o nosso mestre por excelência. Verdade. Então eu peguei esse material bíblico, extraí princípios, e depois, como é que a gente aplica isso no Rio Grande do Sul? Por exemplo, uma coisa que Jesus fez com aquela mulher, Jesus pediu ajuda para poder ajudar. E eu uso isso como um princípio. Peça ajuda para ajudar. Quem que precisava de ajuda? Jesus ou ela? Mas é Jesus quem pede. Me dá água. Aí quando ela começa a ler assim, Jesus, se tu soubesse quem é que está te dizendo, você é que me pedir. Jesus está pedindo ajuda, mas ele que quer ajudar aquela pessoa. Sim. Eu não sei fazer churrasco até hoje. 15 Eu anos. achei que você sabia, sério mesmo. Mas capaz, Chico. Sabe por que não? Por que eu não aprendi? Porque eu gosto de chamar o povo para fazer churrasco, mas eu falo, cara, mas tu tem que me ajudar a assar. Porque eu não sei assar. Aí o gaúcho, mas com certeza. Estratégia, né? Ele ama fazer churrasco. Verdade. Então a gente faz dessa maneira. É uma Eu falei, estratégia eu prefiro também, não né? aprender, eu prefiro dizer que não sei, me ajuda. Aham. A forma de fazer com que ele... E eu peguei esse princípio de onde? Ele vem de Jesus pedindo água para a mulher. Peça ajuda para ajudar. Algo simples, mas com um valor. Outra coisa legal que dá pra gente, lá no Rio Grande do Sul a gente tem que fazer, né? Infelizmente já tive pastores que, por melhor que fossem, homens de bom caráter até, mas que não souberam não souberam abordar as questões culturais, e até acho um pouco de falta de educação, né? Então imagina, é muito comum o pessoal tomar o chimarrão. Chimarrão até no culto, ou na escola dominical. O pessoal vai com mato para todo canto, até pra praia. Então faz parte da cultura do gaúcho tomar chimarrão. Aí o cara me oferece chimarrão. O que você vai fazer? Não, o gaúcho ele não fica bravo se você não tomar. Ele não te obriga a isso. Mas eu falei, ele valoriza isso. Sim. Então eu vou aprender a tomar chimarrão. Tanto que a gente toma chimarrão só quando tá com eles, não. Minha esposa faz chimarrão todo dia em casa. E você aprendeu a gostar do Aprendemos a do gostar. Já tô com chimarrão. vontade aqui, né? Já tem 2 dias de abstinência. Né? O senhor não preparou o chimarrão para ele, Não. pastor Hélio? Eu Esqueceu? disse para ele que eu tomei muito chimarrão no sudoeste. Depois eu Ah, é? abandonei a prática, né? Ah, o senhor tomou muito Tomei chimarrão? bastante, Ah, né? lá tem Mesmo estilo, né? mesmo Mesma estilo? questão, né? A região sudoeste Sim, sim, tem Sim. essa tradição? sim. Que legal. É Esse Brasil, a né? costela todo domingo, né? O chimarrão todos os dias, né? Agora Que você legal. imagine uma pessoa que tem uma cultura, que valoriza aquilo. Aí eu chego lá e falo, não quero tomar esse negócio não, que todo mundo bota a boca aí, eu não quero saber disso aqui não. Aí a pessoa se fecha. Então já Verdade. tivemos pessoas até bem intencionadas que quiseram ir lá plantar a igreja, mas
porque não souberam respeitar. Eu acho que faltou até um pouco de educação doméstica, né? Sim. Porque quando você tem um pouquinho de educação doméstica, você simplesmente, não, obrigado. Não Verdade. precisa desfazer das coisas dele. Então, você se enfiar na cultura mesmo, acho que isso é algo importantíssimo para avançar. E o gaúcho é desconfiado. O gaúcho fica lá te olhando assim. Ele não te abraça. E ele fica ali. Mas ele tá te cuidando, com uma expressão própria, né? Ah, é? Tô te cuidando. E ele fica ali, te olha, e às vezes esse olhar demora anos. E às vezes ele te indica também, né? Indicando, né? Ele fica indicando, né? Então, ao ficar olhando e contemplando assim quem é, ele tá vendo teu perfil todo para ver se tu é uma pessoa de confiança. Depois que ele percebe que você é alguém de bem, aí ele se abre. E se abre de vez também. Então, isso é que é interessante. Então, o cara tem Verdade. que ter paciência também. E eu acho isso muito positivo até. Porque aí, maus obreiros, ou gente, porque sempre teve, desde do início da igreja cristã, já tem lá falsos mestres, falsos profetas, que se aproveitavam da igreja. Então, no Rio Grande do Sul, eles não vão durar muito tempo. Porque os caras vão Vigarista ficar- lá no. O vigarista o cara não vai tem ficar vez. olhando assim, quem é esse vivente? Né? Tô de olho nele. Deixa eu ver direito aqui. Interessante. Então ele vai te cuidando, te observando, aí ele, não, esse cara é de confiança, esse é homem de Deus. Aí ele começa, pode falar agora, que agora eu quero te ouvir. É. Mas enquanto isso, ele tá ali, ó. Resistência. Então, o gaúcho, ele vive muito intensamente a sua cultura. Quanto mais para o sul você vai chegando do Rio Grande do Sul, você vai vendo o pessoal muito mais levando a sério essa ideia de andar pilchado. Em outros lugares é muito comum. Andar pilchado com as roupas próprias, né? De bota, de bombacha, com lenço, com chapéu. Então é muito comum o pessoal na semana farroupilha se vestir assim. Mas na região mais sul do estado, que é a região da campanha, o pessoal vive assim todo dia, o ano inteiro. É normal. É normal. Então, e aí você vai ver uns gauchão mais raiz, gaúcho da fronteira, como eles chamam, né? Então, quanto mais para o sul, aí vai mais Porto Alegre, tem até piada que eles já fazem, né? O gaúcho de apartamento, que já é mais, né? Já é diferentinho, mais Nutella, é. Na Serra, o gaúcho já é diferente na Serra, da fronteira, porque aí já tem mais a colonização alemã, tem mais a presença de italianos e tal. Então você vê alguma diferença. E a gente é chamado para ir para todos esses lugares, né? Entender tudo isso é importante, né, pastor? Sim, Entender a cultura, sim. como é o modo de vida daquele Citando ainda do povo. trabalho que eu fiz, né, sobre o estudo de caso do Rio Grande do Sul, eu também fiz uma pesquisa interessante. Onde serão as cidades, falando de estratégia, né? Onde serão as cidades que nós vamos evangelizar? Então a gente percebeu que das 500 cidades, é muita cidade. Bastante. Então vamos ter que pensar para onde vai, para não ficar dando tiro aleatório. Nós fazendo um estudo demográfico, a gente percebeu que a metade da população do estado inteiro mora em 20 cidades. Tem 10 milhões de habitantes. 5 milhões de habitantes moram em 20 cidades. Logo, essas cidades se tornam para nós cidades estratégicas. Para que ali se torne o epicentro. Ronaldo Lidório que fala sobre isso, né? Paulo muitas vezes ia para um grande centro, para que a partir daquele epicentro, aquela igreja fosse para os centros menores. Então esse é o princípio, né? Uma igreja plantando outra igreja. Então, nossa meta ainda não alcançada hoje é alcançar essas 20 cidades. Tem outras cidades que não estão fora desse raio. Hoje nós estamos em cerca de 35 cidades no estado do Rio Grande do Sul. Mas as 20 maiores ainda não atingimos. Faltam as 3 ou 4. Mas o trabalho já avançou bastante, né, Tem pastor? avançado, graças a Deus. Louvado seja Deus. Durante alguns anos a IPB virou as costas para o Rio Grande do Sul. Essa é uma verdade. É tanto que lá nos idos de 1960, aproximadamente, 61, 62, para ser mais preciso, teve um pastor que percebeu que nós estamos em todos os lugares do país, mas nós não temos uma presença no Rio Grande do Sul. E ele fez um apelo no Supremo Concílio, foi aprovado. Em 62, então, vamos reiniciar o trabalho no Rio Grande do Sul. E em 62, chamaram o Antônio Elias, pastor Antônio Elias, falecido recentemente, para que fosse para lá. Ele chegou lá no dia 12 de agosto, bem no dia do presbiterianismo, de 62, para iniciar o trabalho. Ele fez uma pesquisa de campo, ele viu, nós vamos começar do marco zero. E ele ficou lá durante 3 anos,
substituído depois por Odair Olivetti e outros pastores mais. Então, levou 10 anos para plantar a primeira igreja de Porto Alegre, que é a mais antiga. Em todo o estado? Em todo o estado. Então, você veja, no ano que nós comemoramos, então, isso era 63, nós estamos em 2023, então esse ano a igreja está completando 6, 6, 12, tá ruim das contas, né? Hein? Então, completou 60 anos. 60 anos da primeira igreja no Rio Grande do Sul. E a IPB tem quantos anos no Brasil? 164 esse ano. Mas a primeira do Rio Grande Olha do Sul, o tempo, 64. olha o tempo nós estamos mais de 100 anos atrasados no Rio Grande do Sul. A igreja virou as costas. E aqui eu louvo a Deus pela vida do reverendo Roberto, brasileiro, nosso atual presidente. Porque ele deu atenção. Esse era um dos focos. Nós precisamos olhar para o Rio Grande do Sul. Que Precisamos bom, olhar para o Rio Grande do bom. Sul. E muitas forças foram convergindo para lá. Junta de Missões, Plano Missionário Cooperativo, parceria com a Igreja da Holanda. E isso nos ajudou, porque às vezes você começar para construir, para comprar coisa, com uma igreja que tem 30, 40 membros, uma arrecadação que mal se paga. Como é que você vai ter essas coisas? Então, o apoio financeiro da IPB, nesse sentido, foi muito importante. Não apenas o apoio financeiro, mas também a preparação de obreiros, a capacitação dessas pessoas. E eu acredito que essa organização ajudou a desenvolver mais o trabalho na região sul. Agora, por outro lado, não só a igreja presbiteriana, mas todas as denominações têm uma certa dificuldade em grande parte do estado, né? O estado é o menos evangelizado do país. Do país. Não é só da IPB. Não é só a questão da presbiteriana. Isso. A IPB é onde tem menor representação. Mas as outras denominações também são fracas lá, comparadas a outras regiões. Então você tem índices, por exemplo, dentro do quartel eu tenho acesso à estatística dos militares. Então, dentro do quartel você vai para Manaus, exemplo, Belém, você tem média de 40% a 50% das pessoas declarando ser evangélicas. Rio Grande do Sul, 10%. Meu Deus. Então, só um comparativo, né? Brasília, por exemplo, Anápolis, é mais fácil você esbarrar num crente do que em um ateu. Da quantidade de crentes que tem na região centro-oeste. Então, a gente percebe que nas regiões do nosso país existem muitas igrejas cristãs. Mas no Rio Grande do Sul, as igrejas, de uma forma geral, elas diminuíram. Eu não peguei a estatística última do IBGE, mas o IBGE apontava cidades que não existe nenhuma igreja evangélica no Brasil. E, se eu não me engano, eram 8. Mas isso não é da estatística atual, não. É da estatística anterior. Uma era na Paraíba. E um dia, conversando com o pastor assembleano, lá no módulo em São Paulo, e aí eu falei, rapaz, tu é líder da Assembleia de Deus na Paraíba? Tu conhece a cidade tal? Ele, conhece. Não tem Assembleia lá. Por que tu não bota para pelo menos sair da estatística como uma cidade que não tem nenhuma igreja? É mesmo, ele falou. É mesmo, acho que eu vou para lá. Eu vou mexer a liderança para a gente ir para lá. As outras cidades todas eram no Rio Grande do Sul. Meu Deus. Bom, se o cristianismo não cresce, então outro tipo de crença... Nenhuma igreja evangélica. Eu costumo brincar, com todo respeito aos assembleanos, né? Eu brinco dizendo assim, olha, você vai numa cidade que não tem um Bradesco, não vende Coca-Cola e não tem uma assembleia, algo tá errado. Difícil, né? Porque eles chegam logo, né? E graças a Deus, até louvo a Deus, são nossos irmãos pentecostais. Sim. Que fazem um trabalho muito dinâmico. Então, embora às vezes a gente vê numa cidade tem uma igreja presbiteriana só, às vezes tem 50 assembleias. Verdade. Então, existem diferenças entre nós, mas só quero dizer disso, dessa ousadia que eles vão em vários lugares. Mas tem cidades lá que nem eles chegaram, para você ver. Então, a gente tem grande desafio no Rio Grande do Sul. Nós alcançamos hoje, nessas 35 cidades, cerca de 6%, 7% da população, das cidades, nem da população. E temos projetos para plantar muitas outras igrejas lá. Só que falta ainda gente comprometida com isso, recursos, tanto financeiros quanto recursos humanos. Mas o principal recurso que eu vejo que a gente precisa, que todo mundo que está assistindo aqui esse podcast pode ajudar, porque qual é o recurso que a igreja tem? Qual é o recurso do ponto de vista bíblico que a gente pode contar? Bem, Jesus disse assim, Mateus 9, rogai ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Ele não pediu para rogar por dinheiro, ele não pediu por nenhum... Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores. E essa oração é que a gente tem que fazer. Senhor, levanta trabalhadores para a tua obra.
Mande gente para trabalhar. E se o sujeito crente fizer essa oração com sinceridade, ele já responde a oração na hora. É uma oração que ele faz e já tem resposta. Porque ele vai dizer, Senhor, mande trabalhadores. Eu também, né? Bota eu para ir para esse trabalho aí também. Então, se ele for honesto, ele não vai só pedir trabalhadores. Ele vai se prontificar. Senhor, me faça um trabalhador. Eis-me aqui. Em vez de dizer, eis-me aqui, envia o outro. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque Então, todo cristão tem que cumprir com o ID. exatamente. Todos nós temos essa responsabilidade. Eu já vi igrejas que dizem assim, nós somos uma igreja missionária. A outra diz, não, nós somos uma igreja mais acolhedora. A sua, por exemplo, é uma igreja acolhedora demais. A outra diz, não, nós somos uma igreja mais teológica. Eu falo, e a gente pode escolher não ser alguma dessas coisas? Nós temos que ser uma igreja acolhedora, nós temos que ser uma igreja teológica, nós precisamos ser igreja missionária, nós precisamos ser igreja que estende a mão para os necessitados. Ele não pode escolher uma coisa só, porque tudo isso faz parte da igreja. Então, faz parte da natureza da igreja ser missionária. Se ela deixa de fazer isso, ela tá doente, porque ela está deixando de lado algo que é essencial da sua natureza. O Senhor já coloca na igreja esse chamado para levar a mensagem para o mundo inteiro. A fé reformada, como você vê? Olha, eu acho uma coisa muito interessante. Falou fé reformada, uma coisa que Deus fez. E esse é um movimento, eu já vi uma estatística do chamado Sul Global, que não é só no Brasil, isso é todo o hemisfério sul do planeta. Em muitas das regiões sul, nós temos visto um grande despertamento, ao passo que a região norte do hemisfério, toda a parte norte você vê um esfriamento, o cristianismo diminuindo na Europa, os próprios Estados Unidos sofrendo com isso, vários países mais da área norte, e você vê um avanço. Achei muito interessante ver isso de uma perspectiva global. E no Brasil, a região sul tem sido favorecida com a chamada fé reformada. Porque sempre me aparece alguém que Deus usou, às vezes até uma igreja que Calvino chamava de menos pura porque não ensinava o genuíno evangelho, mas não deixa de ser igreja. Um lugar onde o evangelho goteja, nem que seja na hora de ler a Bíblia, porque tem muitas igrejas, infelizmente, nem Bíblia lê mais. Verdade. Nem é incentivado a chegar. É comum assim, vamos deixar o texto de lado, porque aqui a gente já sabe demais. E como é que já sabe? Nem lê. E aí vem para suas experiências, para suas histórias, para muitas outras coisas que são colocadas no lugar. Isso é pragmatismo, né? Pragmatismo, igrejas seguindo modas, tendências de cada época. E aí o que acontece? Muita gente às vezes é alcançada por esses movimentos. Até pelo coach, né? Às vezes o cara começou ali. Aí ele começa a ler a Bíblia e fala, rapaz, tem uma coisa errada aqui, viu? Mas aí o que acontece? Isso é um fenômeno que acontece no Brasil todo. De muitas pessoas saindo dessas igrejas e acabando procurando uma igreja mais séria. E aí nessa de uma busca da igreja mais séria, acaba chegando na nossa. Verdade. Isso especialmente por causa de algumas personalidades, né? Tem uns 2 missionários nossos que é os que mais traz gente para a igreja hoje, que é Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes. E por que eu digo isso? Porque eles estão nas mídias. Muitas vezes as pessoas procuram, ouvem eles e depois, que igreja que eles são? Aí começa a procurar igreja presbiteriana, pré-bis, não consegue nem dizer o nome, né? E aí acabam procurando. Quantas vezes eu já recebi? Uma vez Augusto esteve lá na nossa igreja, né? Ele está programado de no ano que vem lá. E aí quando ele vem aquele monte de gente, eu falo, reverendo, eu quero apresentar seus filhos, porque se eu tenho um monte de filho na fé aqui, esse povo se converteu ouvindo o Senhor e depois vem para cá. Como se eu não estava aqui, eles tiveram que se conformar comigo na igreja. Mas assim, são seus filhos na fé aqui, ó. Esse povo aqui, tudo começou para a igreja, a gente pergunta, como é que você chegou na igreja? Estava assistindo Augusto Nicodemos. Interessante isso, né, pastor Hélio? Nós tínhamos uma igreja em Umuarama, lembra desse fato aí? Uma igreja batista, onde o pastor se dizia batista calvinista. Olha aí. E o Augusto não saía de lá. Tá? O Augusto não ia na minha igreja, mas ia na igreja do rapaz, sabe? Então normalmente nós alugávamos não, a faculdade, a universidade cedia o local. Uma vez fechamos a igreja lá uma semana inteira, ficamos com o Augusto lá. Numa imersão, essa palavra está na moda, imersão em 1 Coríntios lá, foi muito bom, né? Sim. Mas então tinha uma parceria. Tinha, sem dúvida bom. alguma, né? É porque a igreja desse meu amigo lá, o pastor Itamar, né? Era uma igreja já bem conceituada na cidade, poderosa e tal, né?
E ali tinha uma certa facilidade. Ele só trazia gente boa, né? Paulo Júnior, né? Augusto Nicodemos, né? O Hernandes foi várias vezes lá. Então a gente tem essa facilidade ali, né? Pegava carona com o Itamar, né? Mas Augusto é muito bom, né? O meu amigo pastor Levi, que esteve conosco aqui, recebeu o pastor agora recentemente, uma leva da Congregação Cristã do Brasil, que, ouvindo o Nicodemos, né, foram tudo para a igreja dele lá. Tá? Queria entender o que era a doutrina reformada, tal, aquela coisa toda, sabe? O Levi, Que é algo bem bíblico mesmo, o Levi né? tirou tranquilamente, Que bom. facilidade. O pessoal está com ele lá, algumas pessoas ficaram. Que O maravilha. pastor William aqui recebeu recentemente de um casal da congregação aqui, né? Então esse é um fenômeno que tem acontecido no Brasil todo, mas lá no Sul de maneira especial. Porque como o gaúcho já é desconfiado, ele até foi naquela igreja, mas depois falou, rapaz, esse negócio tá estranho aqui. Esses caras estão me enganando aqui, estão me dando de migué, pra cima de mim. E aí ele começa daqui a pouco, aí ele sai quieto ali, daqui a pouco já procura uma outra igreja séria. E num certo sentido, isso está sendo um desconto de Deus, Verdade. historicamente, porque as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas começaram arrebanhando ovelhas nossas, mas de uma forma diferente. A gente não vai atrás da ovelha dos outros. Mas muitos acabaram fazendo isso. Por exemplo, em muitos lugares, pessoas que alcançadas pelo movimento pentecostal lá bem atrás, eles começaram a disseminar doutrinas diferentes dentro da igreja e acabou levando pessoas e rachando igrejas nossas. Então, durante muito tempo, nós sofremos por causa disso. E aí o que acontece agora, nessa última década? Uma inversão. Só que nós não fomos lá para saquear e nem arrancar ninguém de lá. As próprias pessoas acabaram rompendo com algumas igrejas. E porque você sabe que hoje em dia botar uma igreja, mesmo que botar um bar em cada esquina, né? Eu vi uma expressão, vamos botar uma igreja ali? Botar uma igreja é um bar. Você chega ali, abre um lugar, joga as cadeiras e... Isso não é igreja, não. Igreja reformada, ela leva a sério. Você vai para um lugar, a gente pensa, a gente ora, a gente não bota qualquer pessoa. Há uma peneira. Nós vamos botar alguém para ser um missionário ali, vamos capacitar essa pessoa primeiro, vamos fazer um instituto bíblico, vamos fazer um seminário. Isso leva tempo. E com essas pessoas mais preparadas, não quer dizer que a gente tenha os melhores do mundo. Ainda passam umas coisas ruins no meio. Mas a gente erra menos. Exato. Porque zela mais pela palavra e pelo ensino. Agora, algo importante também que nós precisamos desmistificar é que tem uma ala dos evangélicos que acham que nós presbiterianos não somos fervorosos, que nós não oramos, que nós não temos o Espírito Santo. Essa é uma Isso... lenda que o pessoal criou e eles usam para nos bater, vamos dizer assim. Alguém fala, tu tá na igreja presbiteriana, mas eles não creem no Espírito. Não tem Espírito Santo lá, Alguém não tem fogo lá. Assim, por que vocês não creem no Espírito Santo? Eu falei, quem diz isso? Talvez o que a gente não faça é o que algumas igrejas fazem. Mas crer no Espírito Santo, inclusive Calvino, falando da reforma ainda, Calvino é considerado o teólogo do Espírito. Do Espírito Santo. Exatamente. Porque ele escreveu muito sobre isso. Um homem cheio do Espírito Santo, né? Nem se falava de movimento pentecostal, nem pentecostal, essas coisas de hoje em dia, nem existia. Mas era um homem que já desenvolveu ensinamentos preciosos sobre a pessoa do Espírito. Homem de fé, homem de oração. Passava horas ali. Claro. Né? John Knox, que história maravilhosa, né? Sim. A gente vai ver a história do John Knox, por exemplo, né? Ele passava ali 4, 5 horas a fio orando pela Escócia. E a esposa chamava ele, John, vem almoçar. Não, enquanto eu não ganhar a Escócia para Jesus, eu não vou parar de orar. E oração fervorosa. Porque, assim, uma busca constante por Deus. Pode ser que alguém teve uma má experiência. Esteve Exato. ao lado de um presbiteriano desviado, talvez, alguma coisa assim. E falou, presbiteriano igual aquele ali, eu não quero ser. Alguns lugares foram apelidados até de sorveterianos. Isso. É mesmo. Eu sou reformado, eu sou presbiteriano, eu defendo a minha igreja. Teologicamente, eu me posiciono dizendo, eu não sou pentecostal, muito menos neopentecostal, sou tradicional. Uhum. Mas isso não quer dizer que então ele é frio, ele não faz missão, ele é um teoricão, ou coisa do tipo. Não. Eu me converti na igreja presbiteriana, eu nunca saí para outros lugares. Eu me converti ali, fui muito bem educado com presbíteros e pastores crentes. Vi jovens
da minha época também ali, numa igreja séria. Como é importante uma igreja séria, pastor? Como é importante bom, uma igreja é bom. estável ao longo dos anos? Como é o caso aqui da sua igreja, nesses 92 anos. Tem muita gente, o senhor mesmo estava me falando, né, no caminho, que os moleques que ficavam brincando quando era criança, hoje é presbítero da igreja, estão tudo aí meus colegas trabalhando, né? Então, assim, essa consolidação ao longo da história de uma igreja que tem um testemunho firme, isso é muito importante. Então, eu cresci nesse ambiente, me preparei. E não deixa de ser uma igreja avivada. Sim, a questão nossa é que a gente tem conceitos diferentes. Quando Sim. eu cheguei no Rio Grande do Sul, tinha um missionário lá que ele era meio estranho. Eu não vou dizer o nome, fazer igual o senhor, né? Mas eu achei muito estranho. Ele já chegou me perguntando assim: o irmão é aberto à ação do Espírito Santo? Essa pergunta ela é identificadora, né? De um movimento neopentecostal. Aí eu, para dar nele, eu falei assim: claro que eu creio no Espírito. O Espírito nos fala por meio da Escritura, para poder já também posicionar. Porque era uma pessoa que, assim, ele recebia gente de tudo quanto era lugar, fazia um saladão, e pode tudo e todo mundo ao mesmo tempo. Esse negócio não vai dar certo, vai dar dor de barriga essa comida misturada assim. Então, assim, ser reformado é ser firme, é amar a palavra, mas a relação palavra e espírito é inseparável. Porque a palavra não rejeita o espírito inspirou a palavra. Nunca atribuamos algo ao Espírito Santo que é contrário à Escritura. Porque o Espírito fala por meio da palavra. E é isso que Calvino chamava de testemunho interno do Espírito Santo. Deus confirmando no nosso espírito que somos filhos de Deus e falando-nos através da sua palavra. E um testemunho verdadeiro. Exato. Então isso faz muita diferença. Sim. E assim, com tanta coisa que já se viu, tanta loucura em nome de fé, as pessoas querem uma coisa mais sólida. E é por isso que eu vejo o fenômeno chamado fé reformada, muita gente crescendo procurando isso. pela graça de Deus. Eu quero né? uma igreja reformada. Que nada mais é, porque parece o que é fé reformada? Fé bíblica. Agora, assim, muitos vão dizer assim, não, eu só creio na Bíblia. Esse é um negócio de fé reformada, eu só creio na Bíblia. Parece que é interessante, mas todo mundo tem algum conceito de Bíblia. Nós nos utilizamos, inclusive, de símbolos de fé que nos auxiliam nessa compreensão da Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. Mas Deus usou homens capazes, como foi o caso de Calvino, de Lutero, de outros mais, como foi o que aconteceu na Inglaterra, na Abadia de Westminster, por mais de um ano, onde se criou foi redigida a Confissão de Fé de Westminster, um dos documentos mais preciosos, que vale a pena conhecer um pouco da história disso. Os catecismos que foram escritos para facilitar o aprendizado. Eu ensino catecismo para minhas filhas desde quando eram pequenas, né? E eu falava, qual é o fim supremo principal do homem? O fim supremo principal do homem é... Há mais de um Deus. Eu me lembro das minhas filhas respondendo, há um só Deus, Deus vivo, vivadeiro. E aí você vai ensinando ali. Qual é o primeiro mandamento? Quantas vezes eu já cheguei com pessoas que vieram assim, pastor, tenho 20 anos de igreja e não sei os 10 mandamentos. Eu falei, como é que não sabe? Então os catecismos, essas coisas todas foram apenas maneiras de focar na Escritura. E facilitar o entendimento. Porque antes da reforma, só os eruditos entendiam a palavra. E ainda deturpavam, né? E ainda enganavam o povo, porque eles entendiam, eles não queriam passar para o povo aquele entendimento. E a reforma protestante foi esse movimento realmente de retorno à Escritura. Um resumo em uma frase, em uma linha, o que foi a reforma protestante? Retorno às Escrituras Sagradas. Vamos voltar para a Bíblia. E o povo entender ela, né? O pai do pastor Hélio, um homem iletrado, né, pastor? Mas pensa num pregador da palavra. Pregava com uma intelectualidade, né, pastor? Ele fez o quê? Até a quarta série, né, pastor do primário? Não fez. Nem, segundo ano. Até o segundo ano. Mas pensa num pregador da palavra, num evangelista, num homem de Deus capacitado, né, pastor? Então, a reforma trouxe isso. Exatamente. Né? Foi muito importante. A reforma foi um movimento que revolucionou, porque ela não é só um movimento religioso. Ela começa a parte da teologia, mas quando você bota a Bíblia em primeiro lugar, mexe tudo. Mexe a política, mexe os negócios, mexe a economia, todos os aspectos da vida, mexe a família. Todas as áreas da vida são norteadas agora pela Escritura. Durante muito tempo as pessoas viam a vida religiosa como fosse uma pizza
E com várias fatias. Aqui é a minha vida de negócio, essa outra fatia aqui é minha vida familiar, essa outra fatia são meus amigos, essa aqui é meu happy hour de fim de semana, essa área aqui é minha vida religiosa, que às vezes se resumia aí no domingo. Eu sou religioso naquele momento. Na verdade, não é assim que a vida é, há várias fatias. Mas já que bota uma pizza na mesa, é como se fosse assim. Então você pega e corta o miolo assim. Esse miolo que influencia cada uma das fatias, esse miolo é a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus influencia teu trabalho, influencia tua família, influencia teus negócios, teus relacionamentos, tua diversão, todos os aspectos da vida norteados pela Escritura. E quando ela influencia o mundo, Aí o mundo vira de cabeça para baixo. Na verdade, que aconteceu o na mundo de Europa, cabeça para né? baixo fica do lado certo. o que aconteceu na Europa, o calvinismo, né? A revolução que o calvinismo causou, e de maneira positiva. Sim. Pastor Hélio, fique à vontade para as nossas considerações finais. Se tiver algo a acrescentar, fique à vontade. Eu só quero agradecer por esse momento aqui de estar ouvindo. Que bom, né, pastor? Conversar com o pastor. Uma aula, hein, pastor? Uma aula, com certeza, né? Que maravilha. Com Glória a certeza. Deus. Podíamos fazer mais alguns desses aqui, né, pastor? Né? E agradecer, com certeza, sua presença no nosso meio, né? Louvamos a Deus pela sua vida. Nós estamos aqui, Júlio, nos desafiou a fazer uma visita, não é uma visita, participar do encontro de casais no próximo ano. Quem sabe a gente consegue aqui uma caravana, vamos para lá, né? Se Deus quiser. Sabe, Aí o senhor não vai só o final de semana dos casais, não. O senhor descansa nos grupos de casais, depois eu boto vocês para ir conhecer os nossos campos E missionários. vamos fazer missão, né, pastor? Vamos fazer Vamos missão. lá dar um apoio. Isso. Rapaz, quando a gente faz isso, a vantagem é o senhor volta animado. Rapaz, certeza. e o povo que está lá, que recebe, fala: meu Deus, como eles são maravilhosos, eles vieram de longe nos visitar. Todo mundo recíproco. abençoado. Exatamente. eu falei para ele de manhã, quando ele me entregou o microfone de volta, o senhor arrumou para minha cabeça essa história aí de começar aqui. Aí, porque nós temos um irmão que tirou foto com você lá, o Abimael, né? A cabeça dele é Conselheiro Marinho, que Tomazina, Congonhinhas, sabe? Abrir igrejas assim, nesse sentido. Ele tá pavoroso lá. Você me deixou assim. Né? Deixou ele impactado. Que bom. Vamos ter que resolver a situação do Bima agora, né? Verdade. Mas que bom que ele. Tomara que ele realmente se motive, né? E seja uma benção aí a sua vinda. Amém. Muito Assim bom. espera. Né? Júlio, obrigado também por você estar Amém, aqui pastor. nos conduzindo aqui, né? O Júlio é assim, né? Traz aqui o pessoal, conversamos junto, trocamos ideias, né? E tem sido benção, né, Júlio, né? Reciprocidade, né, pastor? É muito bom. bacana, Eu estou muito feliz, né, de poder, como eu disse para o senhor, uma realização de um sonho mesmo, né? Trabalhei no rádio há muito tempo, pastor Daniel. Ele é locutor também, né? Numa outra oportunidade, vamos falar um pouco sobre locução, Tá certo. sobre esse mercado que é fantástico também, né? A comunicação. Mas assim, eu assim, desanimei do veículo. O veículo em si não, é um veículo maravilhoso, quando usado para o bem, mas o que aconteceu com o rádio, a televisão, as mídias em geral, né, pastor? Assim, a podridão, né, a questão das músicas hoje, a imoralidade em todas as áreas e principalmente né, nos filmes, nas produções de Hollywood, né? As ideologias que foram inseridas nesse mercado. Eu desanimei, pastor, eu falei, não dá mais. E hoje nós estamos realizando um sonho de fazer esse trabalho, falando da palavra, né? Levando a palavra pura, essa palavra que a gente sabe da eficácia dela. Sim. E do que ela pode fazer na vida da gente. Como ela transformou a minha vida, então, eu creio que ela pode transformar a vida de muitas pessoas. E através da comunicação, né? Isso é importante. Verdade, com certeza. Fico também muito feliz de poder estar aqui, viu, pastor Hélio? Participando desse podcast aqui que vocês têm realizado. Improvisado, simples, mas feito com muito amor, né? Improvisado não, rapaz. Eu achei aqui o máximo, um microfone chique, aqui, luz e tudo. Dá para esse cenário lindo aqui, né? Maravilhoso. Olha, tá bonito. Maravilha mesmo. Deus seja louvado por isso. Amém. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Amém. Continue assim, com essa chama. Obrigado. E eu peço uma coisa só para vocês, para quem nos acompanha. Orem por nós. Vamos orar. Orem por nós. Eu tenho tomado aquele texto de Abacuque 2:14 como base para a minha vida. Quando ele diz assim,
e a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Amém. A minha oração é que o conhecimento da glória do Senhor encha as terras do sul como as águas cobrem o mar. Amém. Que a gente possa ver cada cidade dentro de uma igreja presbiteriana. Eu Louvado sei que esse seja projeto Deus. eu não vou vê-lo realizar. Eu não preciso vê-lo para acreditar nele. Simonton nunca imaginava que a gente ia ter 5.000 igrejas no Brasil, que ia ter tantos colégios, tantas coisas como tem hoje. Ele só queria pregar o evangelho. Amém. E deu a contribuição dele. E está lá na glória do céu. Então a gente tem que dar a nossa aqui. Sim. Mas o desejo de ver cada cidade, Deus me mandou para o Rio Grande do Sul. Enquanto eu estiver lá, e eu fico lá porque Deus me mandou para lá. Se Deus vai me mandar para algum outro lugar, é com Ele. Mas Ele mandou para lá, tenho amado aquela terra, aquela estância de tantas querência amada. E meu desejo é ver cada uma daquelas cidades com a presença da igreja presbiteriana, Amém. que é a igreja que eu faço parte, né? Para que o conhecimento do Senhor encha os corações das pessoas. Louvado seja Então ore Deus. por nós. Amém. E que Amém. os propósitos do Senhor sejam cumpridos na sua vida. Fiquem à vontade, pastor Hélio. Ora ou o senhor que manda? Vou deixar aqui o pastor. O pastor que vai orar, então? Tá bom. Pastor Daniel Alves. Deus abençoe sua vida. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade Obrigado, Senhor. que temos de nos encontrar aqui, conversar sobre a obra de Deus, sobre aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, Amém. que tem feito ao longo da história, que tem feito no mundo. E nós oramos para que nós possamos simplesmente ser instrumentos em tuas mãos, Glória a para ti, ver Senhor. o avanço do reino de Deus sobre a face da terra. Com Amém, certeza o Senhor. reino avança independente de nós, Sim. mas que nós possamos fazer parte disso. Amém. Queremos te servir e te honrar. Te agradeço pela vida dos meus irmãos. Abençoe a Senhor. todos que vão ouvir essa mensagem, para que sejam edificados e assim o nome do Senhor venha a ser sempre honrado e glorificado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Agradecemos pela sua companhia, você que nos acompanhou. Deus abençoe poderosamente sua vida. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal Palavras de Fé. Deus abençoe. Tchau, tchau.